Você sabia que, embora ainda pareça estranho para muita gente, os sinais de sofrimento emocional em cães e gatos estão sendo cada vez mais reconhecidos pela medicina veterinária? Aquele cachorrinho que não brinca mais ou o gatinho que vive escondido pode estar, na verdade, enfrentando um quadro de depressão. Exatamente, né, Abel? Mudanças na rotina, a perda de um tutor ou até a chegada de um novo membro na família são alguns dos fatores que podem desencadear esse distúrbio emocional nos pets e acaba afetando, claro, diretamente o comportamento e a saúde do animal. Mas aí fica aquela pergunta, afinal, como é que a gente pode identificar, tratar e principalmente prevenir a depressão no nosso pet, Abi? É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora e quem nos ajuda a entender melhor o tema é o veterinário Dr. Vitor de Castro, que não veio sozinho. Ele veio com Laurinha. Com Laurinha, e ela tá numa paz. Seja bem-vindo. Obrigado. Mais uma vez. Oh, meu Deus. Seja bem-vindo. Ela é um charme, gente. Boa tarde pra você. E ela tá na paz. Ali, Tudo bem, suave. Laurinha? Plena, Laura. Um beijo pra você. Pleníssima. Um lambezo pra você. Olha que coisa mais gostosa. Ela é super quietinha, doutor. Muito. Né? Muito quietinha. É da minha afilhada. E é essa paz toda. Que Né, Laura? delícia. Olha lá, ó. Já vira a Olha lá, barriguinha. já. Que vai cair. gostoso, Olha só, gente. Que eles melhoram a nossa tristeza, a nossa ansiedade, dúvidas. a nossa depressão. Já é Isso sem comprovado. dúvida, já é comprovado, não é, doutor? Agora, que eles comprovado. também estão ficando doentinhos, como é que a gente pode explicar isso? Cachorro triste, depressivo existe? Existe, Abby, existe, Gui. E esse é um excelente tema pra gente abordar. Porque muitas pessoas, na cultura dos humanos, já falam muitas vezes que é frescura. Os animais, então, falam ainda mais. Que isso não existe, que é bobeira. Mas muitas vezes a gente tá passando com um pet nosso por um quadro de depressão em casa e a gente não identifica, não dá bola. E isso vai pra frente e esse pet acaba ficando doente realmente com doenças fisiológicas. Olha. Isso é muito importante que a gente possa abordar, comentar e falar cada vez mais sobre isso. Porque realmente, como o Gui disse, membros da família, às vezes a gente muda um móvel de lugar, eles acabam já estranhando Olha. e já ficando meio acanhados, apáticos. Tanto que às vezes as mulheres ficam grávidas, né? E antes tinha muito isso, né? De, eu não posso ter um pet em casa, ou vai ter que ficar um tempo, sei lá, na minha mãe. E eles sentem isso, né? Sentem, porque eles fazem parte da nossa matilha, né? Eles são a nossa matilha. Então, quando fica grávida, é como se alguém da matilha também estivesse grávida. Então, fazer com que esse pet participe dessa gestação, participe desse parto, da chegada do bebê, do cheiro, do acolhimento, é muito importante. Porque só dessa forma a gente realmente faz com que a matilha fique segura e realmente ele se sinta acolhido e pertencente. Doutor, quando a gente fala de sintomas, a gente citou ali no começo, um que é muito clássico quando a gente fala de problema de saúde para qualquer, né, para qualquer ser vivo e quando a gente fala da observação nos animais, talvez seja um ponto de referência que é a alimentação, né? Mas tem outros fatores, outros momentos que ajudam a acender esse alerta de parece que meu animalzinho não está muito bem, está meio desanimado? Tem, Gui. Muitos animais acabam ficando isolados, apáticos, tristes mesmo, de não abanar o rabo. A Abby tem os 3 dela, sabe muito bem quando um latido tá diferente, quando um tá manifestando alguma coisa que não é natural, que não é da rotina. E quando a gente começa a perceber esse animal isolado, igual nós, seres humanos, nos isolamos quando estamos tristes ou com alguma doença psíquica, eles também fazem a mesma coisa. Acabam se isolando, acabam não se alimentando direito. Gatos, por exemplo, se escondem, deixam de tomar o banho que eles se lambem, acabam formando aqueles nós, tudo. Isso tudo já é um sinal de alerta. A gente já deve ficar antenado.
E a gente fala muito deles lamberem muito patinha, essas coisas. É um pouco do estresse, mas também tem a ver com depressão, com tristeza ou não? Tem a ver mais com a ansiedade, Abby. A ansiedade, eles procuram alguma coisa para lamber, para focar. Isso geralmente tem a ver muito com a parte da patinha, mas pode ser cauda, pode ser algum estresse também que eles acabem mordiscando algum objeto em específico, que eles ficam obcecados pelo objeto. Então, a gente sempre tem que ficar de olho nisso também, porque pode ser ansiedade. Nem sempre ligado à depressão. Geralmente, os animais depressivos, eles não querem fazer atividade alguma. E o que a gente pode, de repente, a gente observando isso, quais os cuidados que tem que ter? Porque você falou que podem vir doenças. Que tipo de doenças pode acarretar? Então, nos cães, principalmente nesses pequenininhos aqui, podem ocasionar as famosas gastrites. A gente tem a nossa famosa gastrite nervosa. A gente ficou nervoso, o estômago já reclama. O deles também. Olha. Eles acabam tendo gastrite e isso acaba gerando desconforto e pode ocasionar muitas outras doenças, porque ninguém com gastrite come direito, bebe água direito, ninguém faz nada como na rotina. E nos gatos é muito mais sério. Um gato, ele pode obstruir literalmente um cálculo para na uretra do gato e ele não faz mais xixi. Ele não elimina mais urina. E isso é uma emergência veterinária. Eu passei esses dias com um paciente, uma emergência veterinária, porque ele caiu e isso provocou um quadro de estresse para ele. E provocando esse quadro de estresse, ele veio para tratar algo sobre a queda. E no exame clínico físico, a gente descobriu esse gato estava completamente obstruído. A bexiga estava do tamanho de uma pocã. Nossa, doutor. E aí a gente já tem que entrar com esse animal já para anestesia, para desobstruir, passar uma sonda. E muitas vezes isso pode acontecer por uma coisa básica do dia a dia. Eu já tive paciente que obstruiu porque trocou o sofá. O sofá que aquele gato gostava de deitar, o tutor trocou, normal, a gente troca a mobília da nossa casa. Ele se escondeu, se isolou e obstruiu. Então ele, além da depressão, da tristeza, do estresse, veio um problema fisiológico muito, muito importante. Porque isso pode gerar aí uma pielonefrite depois, se a gente não socorre, se o tutor é daqueles que, é uma frescura, só tá escondidinho. Não, às vezes ele não urinar, começa a provocar lá uma pielonefrite, o rim já começa a dar seus sinais de alerta e a gente não presta atenção. E ele pode falecer? E porque isso daí pode ser fatal. Pode, né? Sim, completamente. Uau, olha isso. Doutor, num caso como esse, a gente vai certamente então ter que tratar, por exemplo, esses efeitos, né, que estão, que a gente vai perceber através de outros problemas de saúde. Agora, tem algum tipo de tratamento voltado justamente para essa questão da depressão, um remédio que vai ajudar para, como acontece com os seres humanos, que vai mexer em hormônios, que vai deixar aquele animal mais disposto, mais ativo? Sim, Gui. A gente sempre tem que levar os nossos pets em alguém que aí tem uma especialidade em comportamento mesmo, a parte comportamental, que isso ajuda muito. Porque quando a gente estuda o comportamento, a gente sabe o que a gente está lidando. E eu sempre falo, a Abby sabe disso, todo paciente é único. Então, chegando lá, sendo feita a anamnese desse paciente, a gente pode tentar alguma coisa fitoterápica, alguma coisa mais natural, ou esse animal chegou num nível que a gente realmente precisa de ansiolíticos, de estímulos, de realmente hormônios para modular os hormônios de dopamina, de principalmente a ocitocina, do hormônio da felicidade. A gente precisa, às vezes, de um imunomodulador junto com um ansiolítico. Eu sempre faço essas duas combinações, mas tem feromônio, tem como tratar com passiflora. A gente sempre tenta caminhar por aí para não precisar chegar
as vias de fato de Até ter que uma tomar. acupuntura, doutor, também? Muito, Abi. Que legal. Essas outras alternativas de terapias, né? Muito. Fazem, assim, total diferença. Eu sempre falo que o tratamento multimodal de profissionais fazem a diferença completamente. Nós, como clínicos, especialistas em comportamento animal, junto com o acupunturista, a gente se une, começa a fazer esse trabalho de cromoterapia, aromoterapia, os feromônios que hoje em dia existem para colocar na tomada de casa. Eles pegam 30 metros quadrados, é muito legal. E nem só a base disso, a gente pode sim tratar com cápsulas aí de passiflora, fitoterápicos, e os resultados são muito bons, acreditem. Que demais. Será que tem fotinhos já pra gente Tem, mostrar? vamos ver. Podemos Vamos ver aqui no conferir? telão, diretor? Pode chegar no telão, diretor? Que a gente já vai que vendo, com a ajuda do lindo. doutor, que já vai vendo essas belezas aqui que animam a nossa tarde. A Cris mandou pra gente, ó, a Cris de Minas Gerais. Boa tarde, Abigui. Essa é a Preta. Amo ela de todo o meu coração. coisa Que mais legal, linda. Cris. Um beijo pra você, Cris. Que linda. É um charme. Gato é tão charmoso. Ai, Né? gente, olha Meu aí. Deus. Boa tarde, Abigui. Parabéns pelo Viva Tarde. Essa fofura é a Pina. Uma Bouvier, assim que fala, doutor? Bouvier. Nossa, é chique. É, belo, Des Flandres. ó. Sim. Raça belga. Tem 5 chiqueza. anos, nasceu na Polônia e mora em Salvador. Que isso, Olha, gente. que delícia! Que delícia. Um beijo pra você, É a mistura do Ana. Brasil com a Europa e que lindeza Gente, ela. Que fofo, olha o laço. Ai, meu Deus do Lacinho, céu. meu Deus. Olha, e a Duda mandou aí, quem que é? A Amora. A Duda já mandou a Amora Já. pra gente outras vezes, mas com uma cara mais calminha, viu, Duda? Agora já tô vendo que ela realmente é serelepe. Tá aí, ó, ligadinho no programa, na companhia da Amora. Um beijo pra você. Beijo. Essa é minha preguicinha, Sol, meu amor, sempre pertinho. Ela adora assistir vocês, a Abigail, que bonitinha, a Kátia, de Santa Catarina. Um beijo pra vocês, coisa Um linda. beijo pra vocês, que legal. Tem mais fotos pra gente? Olha Oi, aí, gente. a Mia. Boa tarde, Abigui. Essa é a minha gata Mia. A Elediva da Bahia. Que belezinha, gente. Ó. Que charme. Olha aí, Deve ser fazendo tão gracinha pro carinhosa, espelho. né? Sim, Que Fazendo delícia. graça pro espelho. ainda fazendo charme. Meu Deus, um beijo pra vocês. Boa tarde, Guilherme Abi. Esse é o Todd, meu companheiro, e ele é super dócil. Eu amo demais. Beijos pra vocês. Conceição, de Minas Gerais, um beijo pra você. É tão gostoso, porque não tem uma pessoa que tem um bichinho que não fala que ame, não é? Ou que não é feliz, não é? Pois é, né? Ô, E Isso é muito bom. é tão bom, né? A gente conseguir retribuir isso, então, né, doutor? Que a gente recebe o tempo todo, né? A gente sempre que fala aqui da pauta pet, a gente vê esse carinho das pessoas. A gente, quando tem um pet aqui no estúdio, fica todo mundo, viu? A gente, o pessoal dos Feliz, bastidores, é. fica todo mundo assim, oh, Que coisa fofa. e aí a gente quer proporcionar isso de volta. Então a gente falou, doutor, dos sinais, a gente falou de como é que funciona o tratamento, até da questão de medicamentos, mas acho que o principal nessa pauta, tem como prevenir? Como que a gente pode tentar deixar a vida do nosso animalzinho mais feliz? Gui, é muito importante que a gente consiga prevenir. Eu sempre falo, prevenir antes de remediar é muito importante. E como a gente precisa trabalhar essa parte cognitiva, a gente sempre precisa aí usar de artifícios para que eles consigam trabalhar a mente. Porque eles trabalhando a mente, acaba aquela ansiedade da lambedura, a depressão mesmo, a gente sempre associa com algum brinquedo. E eu gosto da parte mais natural, já puxo a sardinha para essa parte. Então, tem algumas coisas ali de casco bovino que dá pra gente rechear, congelar e oferecer pro pet no outro dia. E aquilo para ele vira uma distração de um dia inteiro. Olha que Além de legal. nutrir, a gente consegue ainda proporcionar ainda um enriquecimento ambiental. A parte cognitiva fica trabalhando o tempo todo. Por Porque quê? ele quer descobrir aquilo. Ele Por que quer... o casco bovino, doutor? Desculpa. Porque ele é fácil de se rechear. Ele tem o côncavo, então ele é muito fácil de Que ele rechear. tem aquele espaço Sim. nele mesmo? E aí a gente consegue proporcionar para o animal, quando congela, que ele tem que ficar lambendo, lambendo até... Aí Até ele chegar, esquece da entendeu? patinha. Perfeito. Aí ele deixa a patinha de lado. As tranças bovinas,
os brinquedinhos que a gente esconde petisco e ele tem que trabalhar a mente, porque ele tem que saber como aquele brinquedo vai rolar para sair o meu petisco. Então, além de nutrir, a gente consegue aí trabalhar a parte cognitiva e sensorial deles. E isso é muito importante. Os gatos não ficam de fora, tá, gente? Sempre tem brinquedo. A indústria pet trabalha muito para isso. A gente sempre tem brinquedo, arranhador, de todas as formas. E isso é muito importante. Gato não fica brincando sozinho sempre. Eles brincam, eles se divertem, eles ficam no cantinho deles, gostam de dormir um pouquinho mais, mas precisa brincar, precisa de atividade física e precisa trabalhar a mente. Isso é fundamental. Que maravilha. Doutor, fizeram uma perguntinha falando se aquele Nips para o gato ajuda também. Muito. Muito, ó. Muito, ajuda muito. Porque ele trabalha a parte sensorial. Ele legal. trabalha a parte sensorial porque ele provoca a sensação no gato de bem-estar. Alguns gatos ficam um pouco mais agitados ali, mas é brincando. Não é agressivo, nada que a gente tenha que se preocupar. E isso, para gatos ali mais sedentários, é bom que esse gato tenha o Nips para poder ter uma atividade física para estímulo. Aquilo é como se fosse um estimulante para eles. E é natural. Então, adorei. Então, aproveita, pode continuar. Você de casa, aproveita, siga o doutor no Instagram, pergunte as coisas para ele que ele responde para você. Tá aí passando todos os dados do doutor aí, ó. @ideal CleanVet. Aproveita para tirar dúvidas, né? Com certeza. Ou também pelo nosso Instagram, que a gente fica puxando o tempo todo, verdade. né, Abi? E aí a gente já tá quase fazendo uma parceria com os nossos convidados que vão embora, mas dão uma olhadinha no Instagram. Será que ficou uma pergunta para trás? Então o doutor vai se comprometer com a gente também, né, doutor? Qualquer coisa, sempre. Manda lá que dá tempo. Manda uma pergunta lá, o doutor dá uma olhadinha depois e responde. Boa, doutor. Um beijo. Seja sempre bem-vindo, Eu viu? que agradeço vocês, gente. Obrigado mesmo, Obrigado, viu? Seja sempre Obrigada. bem-vindo. A gente sempre adora falar Não é? dos nossos Laurinha adorou companheiros. também. Laurinha, você é linda! Ela ficou tão cegada ali que eu até esqueci. Aí, ó. Laurinha, Laurinha um adorou beijo pra também. você. Um beijo.